Que horas são? Já começou? Sim. Me dá meu celular pra cá. Até para você abrir na página, né? Eu? E aí você vai vendo os recadinhos. Tá. Veja lá e vai na página da igreja. Aí, clica aqui. Lá, já estamos ao vivo, tá vendo? Legal. Olha lá. Não, aqui você vai ver. Cadê o... Aqui? Clica ali. Aqui. Isso. Olha lá. Bom dia. Já estava interagindo com a gente. Bom dia. Bom dia. Ô, Glória. Bom dia. Tudo bem? Eu vi a Nívia também. Vai me ajudando aqui, Cris. Quando vai aparecendo. Ah, tá. Aí quem está dando bom dia. Eu vi a Nívia. Bom dia. Mas para baixo eu tenho que saber lá quem entrou. Dani entrou também. Alguns entraram. Bom dia, como é que tá os... Olha, a Mônica. Oi, bom dia, querida. Tá? Pode ir. Você vai puxando aqui, você vai sabendo ali. Né? Ah, tá. Nós estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, gente. Por isso que a Nívia... Eu sou péssima em tecnologia, mas estou tentando. A Ritinha entrou. Sim, tirar o teu volume aqui. Tá. Nós estamos, todos nós aqui estamos nessa pegada. Queridos, então, nosso tempo agora aqui é aquele tempo da gente dizer que, oi, bom dia, Maria. A gente está juntos, né? É melhor você segurar mesmo. Oi, Pamela. Esse tempo da gente estar juntos aqui, dando esse... Ficar, né? A imagem e o som está ótimo. Obrigado, Glorinha, pelo retorno. Porque ontem estava ruim para danar, né? ontem nós descobrimos que a gente não sabe mexer bom dia, mesmo. Etevaldo. E aí a gente está fazendo do celular agora exatamente para talvez a imagem e o som ficar melhor. O computador estava nos complicando um pouquinho. Então, queridos, a proposta é a gente utilizar esse momento que parece tão complicado. Ontem eu estava no mercado e conversando com a mulher do caixa, ela me disse que no mercado que eu fui, antes de ontem, passou 7.000 pessoas, né? Então tá uma onda de muito medo, e conversando com um médico amigo, ele disse, puxa, o quadro tem essa tendência de ser assustador, e essas notícias nós já temos, né? Essas nós já sabemos. Os que acham que não é nada são até poucos agora no nosso país. O país está mais consciente de que realmente é uma onda muito séria. E eu acho que nós temos que levar isso muito a sério mesmo. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos que levar a mensagem que nós somos propostos a levar, que é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho é boas novas, né? Então eu queria começar a gente lendo o nosso devocional de hoje, né, dos 40 dias de oração, que tem nos aproximado mais de Deus, né? Como a gente, talvez muitos de nós não podem nem sair. Olha, ontem ela conseguiu assistir, né? A Mônica tá assistindo mas eu estava aguardando o dia de hoje. Estava aguardando o dia de hoje. 7 dias suspensos de trabalho. Mônica. Muita gente vai estar suspenso, sem poder fazer alguma coisa. E é interessante que a gente pode ter esse tempo, né? Esse tempo é um tempo para a gente poder parar, refletir sobre a nossa vida em Cristo, buscá-lo com qualidade, né? No dia a dia, a gente já, uma hora dessa, muitos já estariam no trabalho, né? Correndo e fazendo as suas ações, né? Então, o que eu gostaria nessa manhã é que a gente pensasse nesse reino, né? Que faz parte da oração, o Evangelho do Reino. Qual é a característica dos que fazem parte desse reino? Eu vou pedir para a Cris ler o nosso devocional, se tiver com o livrinho. Quem não tiver livrinho, talvez tem pessoal que está online e não tem o nosso material,
Eu posso disponibilizar via eletrônico. Você pode mandar aí no recadinho da igreja, que quer o livro. Só escreve assim, eu quero o livro. E a gente vai mandar por PDF para você, tá bom? Tá? Então a gente vai disponibilizar o livro para você. É esse aqui, ó. Tá. Bom dia, Elane. Bom dia. Oi, Elane. Beijo. Pode ir. Membros desse reino, dia 4. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14 e 15. Existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Leonard Ravenhill. O reino de Deus é uma realidade que já está entre nós, mas o seu reinado será completo quando Jesus retornar. Vivemos nessa tensão de já estar no reino, mas ainda não completamente. Esse reino já foi inaugurado, mas você é um membro dele? Leonard Ravenhill, o autor da nossa frase de hoje, pegou o âmago da questão quando ele argumenta que existem pessoas que até são conhecedoras da palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Podem até orar, venha o teu reino, mas não fazem parte ainda desse reino. Jesus, ao iniciar o seu ministério, a sua mensagem era clara e nítida para todos os que o ouviam. O reino está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O evangelho, que quer dizer boa notícia, é a mensagem que Jesus ensinava na Galiléia e em todos os locais por onde passava. Quais as condições, então, para ser um membro desse reino? O ensino de Jesus mostra a necessidade de que o ser humano precisa compreender a sua pobreza espiritual. No mesmo contexto onde ele ensina os seus discípulos a orarem o Pai Nosso, ele ensina que são bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. O reino não é dos soberbos e sábios, nem dos religiosos e bem-quistos na sociedade, mas daqueles que reconhecem a sua fraqueza. Jesus também ensina que os membros desse reino são humildes. Observe nesse episódio entre Jesus e os seus discípulos. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, de 1 a 4. Por isso, a mensagem de Jesus para nós é: arrependam-se. A situação do homem diante de Deus não é de favor, mas de juízo. Por isso, devemos nos achegar a Cristo como crianças. Por último, o ensino de Jesus para aqueles que desejam fazer parte desse reino é o novo nascimento. Em uma conversa com Nicodemos, fariseu e mestre da lei, Jesus confronta-o. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. O reino de Deus tem gente de toda raça, nação, região e condição social, mas há também apenas um perfil, que é os que já nasceram de novo. Ore para que o reino de Deus venha, e se você ainda não é um membro desse reino, siga as palavras claras do rei. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E a pergunta de hoje é: você é um membro ou um espectador do reino? E é uma pergunta bem... Enquanto eu estava pensando, sobre hoje, sobre a nossa devocional, e o que me chamou a atenção é que das linguagens, das figuras que Jesus vai usar para descrever os membros do reino, ele usa muito forte a figura de uma criança, e destaca que precisa ser humilde. A pessoa que quer fazer parte desse reino precisa ter a humildade de uma criança. E talvez nesse tempo que nós estamos vivendo é muito simples entender
a postura de uma criança, né? Primeiro que a criança, num momento como esse, ela está com medo, né? Assim como muitos de nós estamos com medo. Mas a criança, bom dia Áurea, bom dia, que bom. A criança tem uma característica muito interessante. Ela corre para o pai. Ela corre para aquele que ela acredita plenamente que vai cuidar dela. E a oração do Pai Nosso já começa nos ensinando que nós não estamos solitários, nem estamos órfãos. Nós temos um Pai. E um Pai que, como poderoso que é, Ele está cuidando de nós. Essa humildade de reconhecer que precisa de ajuda, que é dependente do Pai e que é dependente até da sua família, né? Porque somos irmãos em Cristo. Como é gostoso ver aqui, né, alguns irmãos e saber que outros estão aqui junto com a gente, e nós estamos orando e que o coronavírus não nos impediu de como família nos reunir. Ele geograficamente só, mas nós estamos juntos, né? Bom dia, Luiz, tudo bem? E quando a gente entende isso, mostra que a gente é como essas crianças. Nós somos membros do reino de Deus, porque a nossa postura é de dependência. É muito engraçado que para o reino de Deus, ser como criança é maturidade. A família, a Áurea está falando que a família está reunida na cama, fazendo devocional. Que legal, que coisa boa, Áurea. A gente está podendo estar junto com vocês nesse momento tão especial e fazendo juntos. Então, essa característica da criança de não querer resolver o problema por si só, mesmo porque, olha só, como é que nós vamos resolver esse problema? Ele está acima da nossa capacidade. Nós não temos o que fazer, né? É uma pandemia global, nossas autoridades dizem que o assunto é sério, então o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, correr para o Pai. E correr para o Pai quer dizer que nós entendemos quem é o Rei. Nós entendemos que nessa hora nós oramos dizendo, vem o teu reino, porque o teu reino é o reino de justiça, paz, equidade, é o reino onde estabelece a ordem no caos, é o lugar, o reino é o lugar onde os erros são corrigidos, né, com a boa nova do Evangelho. Então, e não é só isso, né? Porque o reino não são atos religiosos. Não é o fato de praticarmos só as leis que o Senhor tem nos dado, mas é termos uma vida que faz diferença. É buscarmos um relacionamento com Deus. O reino está em mim. E eu sou aquele que leva o reino, mas para eu ter o reino em mim não é eu cumprir regras ou ritos, mas é eu viver o reino de Deus e deixar ele transparecer na minha vida, né? E a Cris estava falando desse viver o reino. O texto vai nos dizer que Jesus vai olhar para as pessoas e vai dizer, olha, o reino está próximo, ou seja, ele está perto de você. Ele está próximo, alguns interpretam no tempo, né, na temporalidade, que é o fato de estar próximo à chegada do reino. Não, o reino estava perto deles, porque o reino era Jesus. E o reino tinha sido instaurado na vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus. O reino está próximo, mas precisa de duas coisas para a gente entrar no reino, para a gente ser membro do reino. É arrependimento, né? O arrependimento e crer no Evangelho, arrependimento e fé. Bom dia, Fabiana. O arrependimento e fé. São duas características que quem está fora do reino não sabe disso. E não sabe viver isso. Mas quem está dentro do reino, né, quem entrou para dentro do reino, sabe muito bem o que precisa ser arrependido e o que precisa crer no Evangelho, né? Por isso que a gente ora para que o Senhor revele às pessoas que elas estão fora do reino, né? Revele amorosamente. Olha, assistindo de Curitiba, Raquel. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda. Que a gente ora para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. E no meio desse caos tão grande, eu vejo muita gente desesperada, né? Porque não teve ainda
um encontro pessoal com Jesus para entender que a situação é grave, mas que nós temos o Rei, que o reino está no mundo e vai operando de acordo com o poder de Deus. Então a nossa esperança, como nós dissemos ontem, e a nossa dependência nos tira essa angústia e esse sofrimento. Nós não somos irresponsáveis. Bom dia, Beate. Nós não somos irresponsáveis, mas também nós não somos desesperados e solitários. Nós temos o papai, que é o rei, e o reino está aqui. O Senhor está no controle de todas as coisas. E a demonstração de que nós somos membros do reino está exatamente nesse entendimento que somos pecadores, mas também nessa fé depositada no Rei que é Jesus. Né? Essa obediência ao nosso Jesus, como a Ritinha disse aqui. Né? Oi, Elga, tudo bem? Bom dia. Nós agradecemos a Deus porque Jesus veio, mas nós oramos para Deus para que Jesus volte, porque quando ele voltar, toda essa situação de mundo, os reis se dobrarão as suas coroas diante do Rei Jesus. Por isso, orar, vem o teu reino, é dizer, Jesus, vem. Lembra que oi Dani, a última oração, aliás, a última palavra de João, lá no Apocalipse, é Maranata, ora vem Senhor Jesus. João estava dizendo, por favor, vem para tomar conta daquilo que é seu desde o princípio, aquilo que é do Senhor Jesus. Então nós esperamos isso, nós oramos assim. Oi Cláudia, tudo bem? Olha Cláudia, né? Que bom ver você também. Nós vamos orar, vem Senhor Jesus. E vem Senhor Jesus no meio desse caos, reina Jesus no meio desse caos, reina Jesus no meio da nossa vida. E se você está nos ouvindo e ainda não tem a dimensão de que você é pecador e que você precisa depositar a sua vida em Jesus, você precisa entender que o reino de Jesus ele está estabelecido já. Mas só quem percebe o reino é quem está dentro. Quem está fora não faz nem ideia que exista isso. Por isso, a nossa oração é que o reino de Deus alcance você. Que você se torne membro desse reino. Que você se torne súdito do reino, do rei. E aí, quando você se torna súdito do rei, o rei vem habitar em você. Você se torna território do reino de Deus. E aí você vai invadindo outros territórios, né, alcançando novos territórios. Você se torna soldado desse exército do rei. E aí você vai enfrentando barreiras. Quer ver uma coisa interessante a postura que a gente tem com relação ao reino? É quando as pessoas vierem para você com a notícia do caos, que é verdade, e que a gente tem que tomar cuidado também com as fake news e tal, mas que a situação é essa, complicada mesmo, que você leve como membro do reino a mensagem da boa nova do Evangelho. Pois o Senhor Jesus, ele quer dar paz no nosso coração, para que a gente possa enfrentar isso. E a figura que eu queria terminar dizendo é a figura do filhinho, que quando vê um valentão vindo para o lado dele, corre para as pernas do pai e agarra-se nas pernas do pai. Ele está no lugar seguro, né? O melhor lugar do mundo é exatamente estar aos pés do Salvador, né? Roberta está dizendo aqui, unidos em espírito, orando, sendo igreja, trazendo o reino para as pessoas. É isso mesmo, né? Vamos então nos agarrar no papai. É isso que nós temos que fazer. Não é que nós não temos outra coisa para fazer. Nós temos até outras coisas para fazer, e muitos estão fazendo. Mas, na verdade, nós reconhecemos que essa é a principal. A gente se agarrar aos pés do Senhor. Nós vamos orar agora, queridos. E eu queria que você estivesse orando aí, então, primeiro, por você. O reino de Deus em você. Áreas da sua vida que o rei precisa ter domínio, né? Eu não sei quais são, você sabe. Mas segundo, pela expansão do reino.
que ao final do coronavírus sobre mais Jesus, tenha mais Jesus. Que ao final do coronavírus, pessoas busquem Jesus. Que no meio dessa pandemia, que Jesus seja exaltado e glorificado, né? E que Ele seja posto como Senhor da vida de muita gente. E que nas nossas vidas Ele seja Senhor cada vez mais absoluto. Porque no meio do caos, nós vimos Cristo. Então, que Deus nos use e também nos enche do Espírito Santo de Deus. Vamos orar então? Vamos. Pai querido, eu te louvo nesse dia porque a gente tem a oportunidade de estar juntos. Muito obrigado pelo lar que o Senhor tem dado a nós, porque o Senhor tem dado sabedoria para homens que são pó, Senhor, mas que o Senhor deu ao homem inteligência, que o Senhor tem dado ao homem capacidade, Senhor, e tantas coisas têm se desenvolvido. Eu te louvo porque existem ferramentas para a gente poder chegar a Ti e porque nós queremos conhecer o Teu reino e conhecer o Deus da palavra. Senhor, e a Tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz, Senhor, para o nosso caminho e para o caminho de tantos. E não impede, Senhor, que essa luz brilhe na minha vida e na vida dos meus irmãos, que o Teu reino seja conhecido, Senhor, e que aqueles que ainda não Te conhecem, dá neles essa vontade de conhecer o Senhor mais, dá a eles a vontade de buscar o Senhor através daquilo que o Senhor nos deixou, Senhor. O Espírito Santo entra em nós e faz morada. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo, Senhor, a mente e o coração dos queridos que estão ouvindo agora, para que eles possam realmente sentir a Tua doce presença, Pai. Revela o Teu querer, Senhor. Mostra a nós que o Senhor é o Deus que nos ama e que quer apenas uma coisa, que sejamos obedientes à Tua voz, esperando para o nosso bem. Obrigado, Senhor, por esse tempo agora que a gente pode ter junto e porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Eu te louvo, Pai, por esse dia que o Senhor fez para nós. Dá esse dia muita graça, Senhor, que aquelas pessoas com quem a gente interagir possam ser impactadas pela Tua palavra, Senhor, e leva o Teu reino, porque em nós, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós Te louvamos porque mesmo nas dificuldades o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos de forma diferente. O mundo é outro, Senhor, com realidades tão diferentes daquilo que a gente imaginava. Mas, Senhor, nós estamos juntos e eu posso sentir a presença do Senhor no meio dessa situação. E eu sei que os meus irmãos estamos juntos como igreja e outros de tantos lugares que estão reunidos agora nessa live, unidos, ó Deus, em oração. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Nós não cremos, ó Deus, que o Senhor nos abandonou, não cremos que o que está acontecendo é porque o Senhor está derramando o seu castigo sobre a terra, porque filhos teus estão sofrendo. Nós sabemos, ó Deus, que essa é uma situação dos sinais dos tempos, que aconteceram durante muito tempo na história. Mas o que nós queremos é experimentar mais do Senhor no meio disso. É realmente descobrir o quanto o Senhor é o Pai amoroso para nós. E Pai, eu sei que o Senhor tem nos parado, o Senhor tem feito as pessoas, ó Deus, as famílias serem barradas, ó Deus, das suas agendas. Nós somos tão agitados, Deus, nós corremos tanto, com tantas coisas, e de repente a gente não consegue entender a frase de Jesus para Marta. Marta, Marta, você está ocupada com tanta coisa, mas só uma é importante e Maria escolheu a melhor parte. Senhor, que esse tempo que a gente foi barrado de fazer as nossas agendas, que a gente te priorize o Teu reino, coloque o Senhor para falar conosco, que a gente poder ter tempo para ouvir. Nosso coração ser mais, ó Deus, aberto ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu oro, ó Deus, pela vida desses queridos que estão, ó Deus, junto aqui. Que o Senhor esteja cuidando do coração, da mente. Tira toda a histeria, tira toda, Senhor, todo o medo, todo o pavor, Senhor.
E dê, ó Deus, a certeza de que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. Senhor, que não vai nos faltar nada, porque Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da provisão. Senhor, nós temos aprendido a depender do Senhor. Então, Senhor, dá-nos, ó Deus, a bênção de aprendermos isso logo. Amém. E, Pai, eu também oro para aqueles que estão, ó Deus, vivendo um momento de dor, e que o Senhor esteja curando essa enfermidade, curando essa dor, trazendo paz ao coração. Aqueles que estão enfermos, toca, Senhor, no seu corpo e traga cura a eles, Senhor. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, o desespero da questão financeira. Pai, nós sabemos que o Senhor cuida também desses detalhes e traz, ó Deus amado, resposta ao coração dele e dela. Pai, nós oramos por aqueles que estão vivendo, ó Deus, lutas espirituais, opressões. Nós clamamos que o Senhor os liberte no nome de Jesus, que as suas mentes sejam cativas à obediência de Cristo. Amém. E aqueles, ó Deus, que estão desfrutando desse tempo contigo. Pai, dê mais experiências ao teu povo com a tua presença. Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo espalhado por toda a terra. Que a igreja seja esse agente do reino, sábia, ó Deus, uma gente que não crie polêmica, Senhor, mas uma igreja que está silenciosa, mas não inoperante. Uma igreja que está orando e que está clamando pelo Deus vivo, que mude esse quadro e reverta essa situação no mundo. Senhor, não permita morte, Senhor. Deus, cessa, Senhor, não permita, Deus, que este vírus tenha o seu poder em países até que nem tem condição, Deus, de enfrentá-lo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Pai dos órfãos, é aquele Deus do socorro das viúvas. Cuida dessa situação. Nós clamamos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. 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 Amém, queridos. Que Deus nos proteja mesmo e que Deus continue nos usando, né? Estaremos amanhã aqui novamente na nossa live. O horário é esse porque a gente entendeu que é saudável que a gente mantenha rotinas, né? Como você também está aí tendo que ficar em casa, alguns estão fazendo home office, outros realmente não podem trabalhar, né? Porque não dá para fazer home office uma cabeleireira, né? Não dá para fazer home office um mecânico, quer dizer, talvez pode até fazer em casa, mas então não mudar a rotina, continuar buscando ter uma rotina em casa, né? Tá bom? É isso que tem que trabalhar, né? Por exemplo, eu tenho um primo que é motorista, né, de ônibus, e ele falou para mim, não posso parar. Que a gente esteja orando por aqueles que a gente sabe que precisam trabalhar e que estão sendo bênção na vida de outras pessoas, né? Sim. É isso que a gente quer fazer. E como é bom a gente estar junto. Isso tem sido muito bom para mim. Obrigado, queridos. Isso. Deus abençoe. Viu? Tá? Deus abençoe e um bom dia na presença do Senhor. Amém.